Diz a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Verso 31. 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde amanhã, o dia sexto. Verso 1 do capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos levantar a mão direita para o céu e diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. No sexto dia. E no sétimo dia, foi o dia do descanso, o dia que Deus santificou, o dia que Deus descansou da sua obra. Interessante que essa palavra descansou não é a palavra que nós usamos hoje de descansar de cansado. É o momento que Deus não trabalhou e desfrutou e aproveitou daquilo que Ele tinha criado. Agora, eu quero ir bem profundo no teu coração hoje, porque nós estamos vivendo num tempo de tanta correria. Hoje tudo é muito rápido. Eu estava pensando esses dias atrás que quando eu era criança não havia celular. Então, quando você tinha que falar com alguém, você tinha que esperar um horário da janta ou que a pessoa ia estar em casa para você ligar para ela. Hoje em dia a gente manda um WhatsApp. Se a pessoa não responde em 5 minutos, a gente fica aflito. Já acha ruim. Fulano não quer falar comigo. Não é mais ou menos assim? A gente quer resposta imediata, a gente conversa, a gente resolve, a gente quer descobrir qualquer coisa, olha no Google, olha no YouTube, a gente tem resposta tudo rápido, tudo. E nós estamos vivendo num mundo frenético. No mundo onde na era da informação, na era da tecnologia, estamos vendo cada vez mais rápido as pessoas ganham dinheiro, abrem empresa, cada vez mais jovens, e o mundo está desse jeito. E ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um tempo onde diz que a maior epidemia de todos os tempos, a epidemia não é do coronavírus, é da depressão e da ansiedade, esse estilo de vida. As pessoas não largam o celular, ela acorda com o celular, só não toma banho. Tem gente que consegue até tomar banho com o celular. É o tempo todo ligado, é o tempo todo, precisa se sentir que está produzindo. E cada vez mais, eu já tive membros da nossa igreja com síndrome de burnout. Não sei se já ouviu falar? Que a pessoa ela esgota todas as forças, o nível de estresse dela supera tudo, e é terrível o que acontece com essas pessoas. E eu queria que você falasse uma frase comigo. Você vai gostar muito. Diga comigo: eu não nasci para pagar boleto.
Porque parece que esse é o objetivo da vida do homem. De manhã, de tarde, de noite, procurando um jeito de pagar boleto e pagar boleto, os boletos estão chegando e é pagar boleto. Mas diga mais uma vez com a boca cheia, diga comigo, eu não nasci para pagar boleto. Deus te criou para muito mais do que isso. Já vou começar, então, dizendo algo que vai agradar o seu coração. Se você observar o que nós acabamos de ler, Deus criou o homem que dia? No sexto dia. E olha que coisa. O primeiro dia da vida do homem foi o dia sétimo. Olha que coisa. Interessante que a Bíblia diz que ia criar o homem justamente porque não havia quem lavrasse a terra. Então Deus disse, eu vou fazer o homem para ele lavrar e cuidar da terra. Aí Deus cria o homem. Qual que seria a lógica? Deus não tem homem para lavrar a terra, Deus cria o homem para lavrar a terra, então agora o homem vai lavrar a terra. Mas não, o primeiro dia da vida do homem foi o dia de descanso. Diga comigo, o primeiro dia do homem foi descansar. O que Deus está dizendo com isso? Que revelação nós podemos aprender aqui? O sétimo dia foi o dia que Deus descansou, viu que tudo que ele tinha feito era bom e agora olha que coisa, não é o descansar de estar cansado, porque Deus não estava cansado. A palavra descansar ali é mais ou menos como desfrutar, né? Ele não trabalhou mais e foi aproveitar o que ele tinha criado. Interessante que Deus deixou para descansar no dia que agora ele tinha filhos. Deus descansou e desfrutou do primeiro dia com o homem. Interniza isso que eu te falei, leva lá para dentro do teu coração. Primeiro dia Deus falou, eu vou descansar, mas agora eu vou desfrutar, vou mostrar tudo o que eu fiz para os meus filhos, Adão e Eva. Aqui na criação, por que eu amo tanto a criação? Porque ali nós vemos o propósito de Deus, ali nós vemos a forma que Deus quer fazer as coisas. E Deus queria que no dia de descanso, Ele queria aproveitar o dia com o homem. Interessante que Deus trabalhou 6 dias para descansar o sétimo, mas Deus fez de tal forma que o homem descansa o primeiro dia para depois descansar, para depois trabalhar 6. No mundo, você pensa em descansar, porque você trabalha 6 dias e depois você descansa. No mundo a gente primeiro cansa para depois descansar, mas Deus não fez desse jeito. Primeiro Deus diz, primeiro você descansa e depois você trabalha. O mundo cansa e depois descansa. O Filho de Deus que está no propósito, que está ligado com Deus, primeiro ele descansa, depois ele trabalha. E o que eu achei tão tremendo dessa palavra é que Deus queria que aquele dia, Ele queria estar junto. E Ele não queria estar sozinho, Deus queria que o homem estivesse ali com Ele, para aproveitar de tudo que Deus tinha feito. Alguém já sabe para onde eu estou indo nessa mensagem. Queridos, você não nasceu para pagar boletos. O mundo, ele está feito de uma forma aonde o descansar, o desfrutar, o gozar da vida é sempre algo que você vai deixar para depois.
E aí você vê pessoas que já estão chegando nos 70 anos e ainda não pararam de trabalhar, e ainda não descansaram, e ainda não desfrutaram, e ainda estão correndo a corrida do rato. Já ouviu falar da corrida do rato? Ele fica dentro do hamster, que fica dentro daquela rodinha, corre, 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 e não sai do lugar. Assim temos visto muita gente. Mas Deus hoje vai te libertar em nome de Jesus. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Quando nós analisamos ali na criação, nós já começamos a ver o padrão de vida que Deus quer estabelecer. E eu vejo as pessoas que mandam pedido de oração quase todos os dias nas redes sociais, a maioria tem a ver com a provisão. Pastor, por que o senhor ensina tanto sobre provisão? Porque é o problema número 1 que o povo me pede oração. E o que às vezes você precisa não é oração, você precisa de revelação. Que a revelação te transforma. Você já tem orado muito, agora você precisa entender o que a palavra de Deus quer dizer. Agora, tem algo mais ainda um pouco mais profundo que isso aqui. Você vai ver que o homem foi criado para lavrar a terra, mas Deus não deixou Adão lavrar a terra. Diz a Bíblia que Deus plantou um jardim no Éden. Não foi o homem quem plantou o jardim. Quem plantou o jardim? Vai dizer assim o texto, capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Gênesis 2:8. Do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Deus forma um homem num lugar. Aqui Deus planta o jardim. A palavra jardim em português, se você estudar em qualquer outro idioma, é mais parecido com pomar. Era um lugar onde se alimentava, não era um jardim de flor. Era um pomar, era um lugar ali. Lembra que o homem nessa época não comia carne, só comia verdura, fruta, etc. Então, era um pomar, era um lugar de provisão. Diga comigo, lugar de provisão. Então Deus plantou aquele jardim, e Deus pegou o homem e colocou lá dentro. Deus colocou o homem dentro da provisão que Ele preparou. Sabe qual é a palavra que mais saiu da boca de Jesus? Pai. Diga comigo, Pai. E a palavra Pai, no hebraico, ela vem da palavra fonte. Pai, fonte. A fonte que provê, a fonte que dá identidade, a fonte que gera, fonte. E essa foi a palavra que mais Jesus falou no Novo Testamento. Pai. O que Deus estava fazendo em Gênesis? Ali, na criação. Deus queria ser Pai da humanidade. E ainda quer, e é o que Jesus ensinou. Como que é a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. A primeira palavra da oração é Pai. E Pai é provedor, Pai é protetor, Pai é fonte. E o Pai criou o jardim, formou o jardim, colocou o homem no jardim, deu o primeiro dia de descanso para o homem, para que esse fosse o padrão de vida do homem. Eu vou resumir o sentido do que eu quero te dizer aqui. A maioria das pessoas,
elas vivem para trabalhar. Mas depois dessa pregação, você vai trabalhar para viver. Eu quero mostrar o texto de Mateus capítulo 6. Olha que coisa. Mateus capítulo 6, verso 25. Isso são palavras que saem da boca do Senhor Jesus. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Olha aqui para mim, qual que é o problema número 1 hoje? A epidemia mundial? Ansiedade, depressão, que está tudo uma coisa ligada à outra. E olha a ordem de Jesus para nós, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus dá um exemplo. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Diga comigo, homens de pequena fé. Olha o que Jesus está mostrando, eu vou continuar lendo. Jesus está dizendo que quem está vivendo ansiosamente quanto ao comer, ao beber e ao vestir, são pessoas de pouca fé. Porque ainda não entenderam, porque o capítulo 6 é onde fala do Pai Nosso. O tempo todo Jesus falou que o Pai alimenta as aves, o Pai, o Pai, o Pai. O teu coração hoje precisa descansar. Precisa ser revelado no seu coração hoje, que você tem um Pai Celestial. Ele é a tua fonte. Deus tem um sonho. O sonho de Deus, quando Ele criou o homem, era ser provedor do homem. Diga comigo, o sonho de Deus é ser provedor do homem. Então você vê aqui Deus sendo provedor do homem. E agora Jesus vai dizer, olha o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. Então ele diz, não andeis ansiosos, e agora não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? O 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Posso ouvir um amém? Amém. Quem procura todas essas coisas? Os gentios. Quem são os gentios hoje? O ímpio, o que não conhece a Deus.
De manhã, de tarde, de noite, ele está procurando. Ele vive atrás da provisão. Sabe qual é o problema? Jesus está falando para os discípulos: vocês estão vivendo igual que os gentios. Todo o teu trabalho é ficar procurando a provisão. A tua provisão está no Pai. Vou repetir: a tua provisão está no Pai. Jesus está dizendo: o sonho do Pai é ser teu provedor. Deixa Deus ser o provedor da sua vida. Então, o mundo, se não procurar isso, ele não tem outro sentido. Eles procuram comer, o beber e o vestir, até morrer. Por quê? Não tem outro sentido da vida deles, é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas Deus nos diz que temos algo muito mais importante do que isso: o reino de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aqui não diz que não é para você procurar, e não é para você não trabalhar, e não é para você não fazer isso. Ele só mudou o quê? A prioridade. Ele não diz: esquece de trabalhar e não vai mais nada e vai para a igreja. Não. Buscar em primeiro lugar, primeiro. Não é que é para esquecer do outro. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós vemos o contrário muitas vezes. Tudo vem primeiro e por último vem o reino. Tudo vem primeiro e se sobrar tempo tem para o reino. Tudo vem primeiro, os meus gastos. Se sobrar o dinheiro eu dou para Deus. Enquanto a sua vida, as prioridades estiverem invertidas, não vai fluir a bênção de Deus. Tem gente que pensa: não, mas quando eu ganhar mais eu vou poder descansar mais. Irmão, quanto mais você ganha, mais você trabalha. Quanto mais você trabalha, mais você tem gasto. Quanto mais gasto você tem, mais você vai trabalhar, porque você tem mais gasto. E porque você tem mais gasto, você vai trabalhar mais. Pergunta qualquer um que tinha pouco e agora tem muito: trabalha mais do que quando tinha pouco. Então isso é mentira. Não, eu vou ficar mais ou menos bom, aí eu vou ter tempo para Deus. Não, você já tem que ter tempo para Deus agora. Senão você não vai ter tempo nunca. É hora de você colocar as prioridades em ordem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora, recentemente eu falei sobre o segundo dízimo. Quem estava aqui quando eu falei sobre o segundo dízimo? Abra lá em Deuteronômio 14. Pastor, o segundo dízimo, isso mesmo. Também falei no Clube da Bíblia, acho que foi sexta-feira. Deuteronômio 14. Verso 22. Existem 3 dízimos na lei. Queridos, quando nós falamos sobre a lei, nós não estamos aqui trazendo lei, nós estamos extraindo os princípios da lei. Amém? Quem consegue entender isso? Uma coisa é você impor a lei, outra coisa é você extrair o princípio, porque toda lei de Deus, atrás dessa lei existe um princípio. Então, no tempo da lei, no tempo de Moisés, no tempo dos levitas, havia 3 dízimos, diga comigo, 3 dízimos. E nesses 3 dízimos, o pessoal fala: rapaz, um dízimo já é complicado, dá. Imagina 3. Eu vou falar hoje do segundo dízimo. O segundo dízimo era chamado Maaser Sheni. Maaser Sheni. Se alguém estiver anotando, para você
Maaser Sheni, o segundo dízimo. Nós temos Maaser Rishon, Maaser Sheni e Maaser Ani, 3 dízimos. O Rishon era o dízimo que nós conhecemos já, que é o dízimo para os sacerdotes, para o sustento dos que trabalham na casa de Deus. Maaser Ani, que é o terceiro dízimo, era o dízimo para os pobres. E o Maaser Sheni, o segundo dízimo, pastor, para que servia? Vamos ler Deuteronômio 14, 22, você vai ver para que servia o segundo dízimo. Certamente darás, aí no hebraico está escrito assim, os Maaser Shenis, ou segundos dízimos, de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Agora olha aqui a coisa extraordinária. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, no templo ou no tabernáculo, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos de tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O que era esse segundo dízimo? Resumir para você. Você tinha que pegar 10% de tudo que você produzia, ir até o templo e fazer uma festa e comer aquele dízimo. Quem comia aquele dízimo era você. Obrigatório. Não está aí, ó? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que fazia ali habitar o seu nome, comerás os dízimos. Aqui quem comia não eram os sacerdotes, nem os levitas. Aqui quem comia era o dizimista. Existe uma parte do dízimo, existe um dízimo que Deus quer que você come. Que mistério. Só que muita gente não conseguia levar porque morava longe. Aí olha o que Deus fala para quem morava longe. E versículo 24, e quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, olha aí, quando Deus tiver te abençoado, então você vai pegar tudo isso que é teu dízimo, você vai vender, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, ou seja, até o templo. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Tudo que desejar sua alma, prepare o banquete, pega o bezerro gordo, faz o churrasco, faz a comida e desfruta diante do Senhor. Eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor obrigou o povo a comer e fazer festa e pegar 10% de tudo e desfrutar? Que coisa! Hoje não é mais lei, mas nós temos que aprender o princípio. Tem gente que até hoje não entendeu a bênção de Deus. E eles vão ficar a vida inteira trabalhando. E um dia eu vou descansar, um dia eu vou viajar, um dia eu vou comer bem.
E nunca vai chegar esse dia na vida dele, porque ele não entendeu. Para isso não acontecer, porque Deus sabia que muitos só iam trabalhar e trabalhar e trabalhar e depois morrer. E Deus não criou o homem para trabalhar, para pagar boleto. Deus disse: quando eu te abençoar. Ei, lembra do 7º dia? E Deus não queria que eles comessem sozinhos. Deus falou: vem aqui para o templo comer comigo, desfrutar, fazer festa. Eu quero... Vocês estão entendendo? Deus mandava Israel inteiro, todas as famílias: vem até aqui, pega o dinheiro do teu dízimo e gasta com você tudo o que você quiser, o que tua alma desejar. Só que eu quero que você coma comigo. Uau! Interessante que nós lemos aqui um pouquinho antes. Por que Deus mandou eles fazerem isso? Verso 23, finalzinho do 23. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos. Quando você pega o 2º dízimo e come e se farta e faz festa com a tua família na presença de Deus, você aprende a temer a Deus. Por que eu aprendo a temer a Deus? Porque o verdadeiro gozo da vida, a verdadeira alegria da vida, o verdadeiro comer o melhor dessa terra, só Deus pode te dar. E eu não estou falando de quantidade de dinheiro que você tem. A capacidade de você desfrutar disso é um dom de Deus, e eu vou provar para você. Eu conheço, você deve conhecer muitas pessoas ricas que não conseguem desfrutar do que tem. Porque a bênção do Senhor enriquece sem dores. Tem gente que está rico, mas não consegue tirar umas férias, não consegue ter paz, não consegue sentar com a família e ter um almoço agradável. É briga, é confusão, é contenda, é raiva, é ressentimento. Não consegue desfrutar. Aluga um iate, vai lá para o meio do mar, com briga. Pega um carro e viaja, tem que descer para bater no cílio porque não aguenta mais. Não consegue. Não interessa quanto dinheiro tem, não interessa. É com aflição. E Deus disse: vocês vão pegar esse dízimo, vão trazer, vão gastar aqui, vão comer na minha presença, porque o desfrutar é um dom de Deus. Eu observo as pessoas, elas correm, e já tem 30, 40, 50, 60 anos, e quando é que você vai parar? Não vou parar. E quando vai descansar? Não vou descansar. E para que serviu tua vida? O que você fez? Aonde foi tua saúde? Aonde foi tua família? Deus não te criou para você ficar a vida inteira pagando boletos. Deus te criou para um propósito, para você viver na presença dEle, para você comer o melhor dessa terra. Deus criou o jardim para o homem e disse: todo o que tem de melhor aqui é para você comer, e ainda come comigo na minha presença. A nossa cultura, da maioria de nós, existe um sentimento de culpa para o evangélico, para o cristão, caso ele tenha prazer. É como que o prazer fosse algo ruim. Então, no momento que ele sente alguma... hora que ele começa a desfrutar... Você já viu esses crentes que só o sangue de Jesus, que diz: se tudo está bom, se prepara, porque algo ruim vai acontecer. Eu vi esse jogador de praga...
Já vi pastor pregar isso no púlpito, irmão. Crente que é crente tem que estar sofrendo. Crente que é crente tem que estar na prova. Crente que é crente tem que estar sofrendo. Quer vitória? Ai, chorando, geme e chora. Sangue de Jesus tem poder. Eu sou filho de Deus e eu vou comer o melhor dessa terra. Vou desfrutar com a minha família. Aleluia! Deus quer que você desfrute, coma o melhor dessa terra com a tua família, para você temer a Deus, porque no momento que você desfrutar, você vai lembrar, foi Deus que me abençoou. Deus criou o dia sétimo para o homem. Irmãos, olha que coisa. Quando o povo saiu do Egito, todos os dias Deus enviava o maná. Qual que era o trabalho deles? Colher o maná. No sexto dia, eles colhiam o dobro. Porque no sétimo dia, para eles não trabalharem, para não precisar sair para colher o maná. Tem muita gente que não sabe o que significa o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que quer dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje no hebraico? Sabe o que era de fato as palavras de Jesus no hebraico? Jesus disse, o pão de sábado nos dai hoje. Lembra que Jesus era judeu, amém? O que significa o pão de sábado nos dai hoje? Aí nós traduzimos o pão nosso de cada dia. Não é isso. Judeu não pediu o pão de cada dia, porque ele já sabia que o pão de cada dia ele ia ter, porque ele ia ir colher e Deus ia preparar para ele. O judeu pedia para Deus o pão do sábado, porque o sábado ele não ia trabalhar e quem ia dar? Deus. Então, ele dizia, me dá para colher o suficiente para que sábado eu não precise trabalhar e eu tenho o pão do sábado para comer. Quem está entendendo? Aí a Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o Senhor do Shabat. Eu sou o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do descanso. Ele veio e disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu dou descanso. Eu vou prover para você o pão do sábado. Quando você está debaixo da bênção de Deus, você percebe quando Deus te dá para você descansar. Deus vai pagar tuas férias esse ano. Deus vai pagar o teu sábado e domingo para descansar. Agora eu vou apertar. Até agora foi gostoso, agora vai doer um pouquinho. Não descansar é pecado. Alguém me pergunte por quê, diga assim, por quê, pastor? Porque quando você não descansa, você está enviando um sinal a Deus, dizendo, eu não confio que tu sejas capaz de me dar o pão do sábado. Tu não és o meu provedor, o meu braço é o meu provedor, e eu farei, e eu me alimentarei. Quando você descansa,
você está enviando uma mensagem a Deus: o Senhor enviará o pão do sábado. Eu posso descansar, porque o Senhor me dará a provisão. E a Bíblia diz: homens de pouca fé, por que andais inquietos, por que andais ansiosos? Quando você não descansa, está inquieto, ansioso, você tem pouca fé. E a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Você está colocando a integridade de Deus em jogo. É mais ou menos assim. Imagina que a professora do teu filho, que está lá na escolinha, no prezinho, primeira série, ligasse para você e falou: olha, eu estou preocupado com teu filho, ele está chorando. Aí você vai lá: por que meu filho está chorando? Ele está chorando porque ele não sabe se vai ter comida na hora que chegar em casa. Mas você tem comida em casa. Você é um dos homens mais ricos da cidade. Mas teu filho está chorando em casa, lá na escola, porque ele não sabe se o pai dele vai dar comida para ele. Qual seria a tua reação? Como você se sentiria? Sim ou não? Meu filho não confia em mim, nunca faltou nada para ele, nem nunca vai faltar. Imagina que toda semana a professora: teu filho está desesperado aqui, porque não sabe se vai comer. Mas eu sou o pai, eu cuido, eu nunca vou deixar faltar nada para ele, mas ele está chorando. Assim tem se sentido Deus, toda vez que você fica inquieto, toda vez que você chora: eu não sei, você está dizendo: eu não sei se Deus é meu Deus, eu não sei se Deus é meu pai, eu não sei se Deus vai cuidar de mim. Eu venho te dizer: Ele é seu pai, Ele é sua fonte, Ele é sua provisão, Ele é o teu pastor, nada te faltará. O pão do sábado está pronto. Amém? Só para equilibrar essa palavra, não estou falando para você não trabalhar de novo. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. Amém? Não diz quem não trabalha, quem não quer trabalhar, não coma também. Voltando. Não descansar é o quê? É pecado não descansar. É um pecado contra o teu corpo, é um pecado contra a sua família, é um pecado contra Deus, é um pecado contra a igreja. E é uma mensagem muito feia. Deus não tem o poder de prover para mim o pão do sábado, então eu vou ter que fazer. Agora eu vou te dizer algo mais forte isso. Não comer do que Deus te dá também é pecado. A palavra está forte hoje, né? Diga comigo: não comer da provisão de Deus também é pecado. Alguém diz assim: prova aí, pastor. Lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 15, diz assim, coloca lá, Gênesis 2, versículo 15. 2, isso é 21. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs aonde? Para quê? Para o lavrar e o... Verso 16. E ordenou, diga comigo, ordenou. Quando Deus dá ordem, é uma sugestão ou é ordem? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. O livremente não está na Bíblia, foi acrescentado em português. Diga comigo: de toda a árvore do jardim comerás. O livremente não aparece em nenhum texto original, isso foi acrescentado. De novo: de toda a árvore do jardim comerás. Continuação.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente. A pergunta é, aonde começou a ordem de Deus? Em comerás ou não comerás? Não comer das árvores do jardim era tão pecado como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem foi comerás, e depois não comerás. A palavra ordem aparece antes do comerás. Quem está entendendo? Você vai comer do que eu plantei para você. Para quê? Me pergunte por quê, pastor? Porque só assim você vai temer a Deus. Por que que Deus mandou comer então do dízimo? Para aprender a temer ao Senhor. Quem não teme ao Senhor? Quem não come das bênçãos que vêm da mão dele. Você já conheceu alguém que não teme a Deus? Sim ou não? Por que que ele não teme a Deus? Porque ele não come do que Deus dá para ele. Ele come do que ele produz. Deus? Igreja? Preciso de Deus? Não é assim uma pessoa que não teme a Deus? Quem teme a Deus é aquele que desfruta do que vem da mão de Deus e reconhece que foi Deus que deu. Por isso que é na boca dele o tempo todo, graças a Deus, louvado seja Deus, obrigado Jesus, porque o que ele está comendo na presença de Deus, ele sabe de onde está vindo, ele sabe qual é a provisão. Deus quer que você desfrute. O segundo dízimo era para você, não era para ele. O primeiro dízimo era para o sacerdote. O segundo dízimo era para você. E o terceiro dízimo para os pobres. Não precisa usar a lei, mas a gente pode pegar o princípio. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você pegue a sua família e você dê o que a tua alma deseja. Come o melhor dessa terra e fala em línguas, comendo aquela picanha. Obrigado. Ei, você vai dizer assim, sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando a sua alma não está bem, não interessa o que você come, não presta para nada. Quando a sua alma não está bem, você pode estar num hotel 10 estrelas, não serve para nada. Quando a sua alma não está bem, você pode estar num iate, você pode estar na montanha da Suíça, numa jacuzzi, com neve, coisa mais linda. Mas se você não está bem, não adianta nada. Não é verdade? A maioria das pessoas que não tem a bênção de Deus, quando elas ficam ricas, elas não desfrutam. Fiquem ricos. Mas eu não tenho mulher para desfrutar, meus filhos não me respeitam, não tem ninguém, com quem você vai desfrutar daquilo? Por isso que a bênção do Senhor enriquece sem dores. Está preparado? Eclesiastes 2, agora vai ser forte. Já está forte, né? Eclesiastes 2. Dá um glória a Deus aí, só para mim saber que você está aqui. E que está feliz. Quem está feliz hoje? Deus está falando com você? Eclesiastes 2. Verso 24. Sabe o que, irmão? Existe um sentimento de culpa no povo. Ai, eu não posso, é que com esse preço dessa picanha, eu podia dar... Irmão, deixa eu dizer algo. Arranca o espírito de Judas da sua vida.
O espírito de Judas é aquele que vai fazer assim: ai, para que tudo isso? Podia dar para os pobres. Não é? A mulher veio com um vaso de alabastro, aos pés de Jesus, aproximadamente 30 mil reais, e ó, Judas falou: ai, podia dar para o pobre, para que gastar tudo isso? Quando esse demônio do Judas te ver comendo a picanha e falar: ai, isso aí podia ofertar, isso aí podia dar para um... Você fala assim: eu estou comendo na presença de Deus, porque Ele mandou, estou só obedecendo. Um dia eu estava comendo, não sei se era camarão, picanha. Olha o que o pastor faz com o dízimo. Eu falo: faço, porque Deus mandou. É o segundo dízimo, é o Axé Xeni. Coma o que tua alma desejar perante a minha presença. Quando você estiver comendo assim: o que você está... Estou comendo o dízimo, irmão. Você come o dízimo. Verso 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Sabe que desfrutar disso é um dom de Deus? Olha a continuação. Também vi que isto vem da mão de Deus. Não ganhar dinheiro, o conseguir desfrutar, comer e beber e gozar do teu trabalho, isso é um dom de Deus. Isso vem da mão de Deus. Verso 25. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Isso aqui era Salomão, o homem mais rico da Bíblia, o mais sábio, que se você ler uns versículos antes vai dizer assim: não houve nada que os meus olhos viram e desejaram que eu não me dei, tudo que eu quis eu peguei. Aí ele vai dizer assim: ninguém pode falar melhor do que eu. A melhor coisa para o homem é gozar, comer e beber do fruto do seu trabalho. Mas isso é um dom de Deus. Por quê? Olha, gente, o versículo 26. Se você não anotou esses versículos ainda na sua Bíblia, por favor. Porque ao homem que é bom diante de Deus, dá Deus sabedoria, conhecimento e... então a alegria é um dom de Deus. Mas o que Deus dá para o pecador? Mas para o pecador Deus dá? Essa palavra trabalho não é o trabalho prazeroso, é o trabalho escravo, é o trabalho árduo, porque Deus diz que Deus também trabalha, amém? Então no hebraico existe duas palavras para trabalho: a palavra trabalho prazeroso, como o pintor que pinta e ele tem prazer no trabalho dele, e tem o trabalho que é o trabalho de sofrimento. Então qual que é o que Deus dá para o pecador? Trabalho, para que ele faça o quê? Ajunte, amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Para quem ama a Deus, Deus dá o quê? Sabedoria, conhecimento e alegria. Mas para o pecador Deus dá? Para ele juntar? E vai ficar para quem no final das contas? Para quem ama a Deus. 2021 é o ano que Deus vai transferir as riquezas dos ímpios para os justos.
Eu recebo essa palavra, está na Bíblia. Se você é do que é vitória, vai chorando e geme e chora, vai saindo gemendo e chorando. Aqui vai ficar os que gozam do bem, do trabalho, da bênção do Senhor, que vão comer o melhor dessa terra. É dom de Deus, só quem tem a bênção desfruta. Quantas pessoas você conhece? 10, 20 anos atrás você conhecia ela, estava lá trabalhando, ralando, um dia eu vou descansar, ela já faz 20 anos você conhece, ela está aí a mesma coisa e ela nunca parou. Uma vez, um dos homens mais ricos da cidade de Balneário Camboriú veio nessa igreja. O pai dele que fez uma das maiores fortunas de Balneário Camboriú. Ele falou para mim, o meu pai, um dos homens mais ricos dessa cidade, não tira férias, não vai em restaurante caro, não consegue viajar, porque a vida dele é só trabalhar e só trabalhar. Eu fiquei com vontade de ler esse versículo para eles. Aí você fala, o velho está quase morrendo, acumulou a vida inteira, não tem prazer na vida, não tem prazer na esposa, não tem prazer nos filhos, não tem prazer em nada, acumulou a maior fortuna, para quê? Para nós. Glória aí, irmão. Mas para nós Deus dá o quê? Sabedoria, conhecimento e alegria. A alegria é um dom de Deus. Deus quer varão. As varoas já começam a dar glória a Deus aí. Você pega essa sua mulher. Diga assim, meu bem, o que você quer comer? O que você mais gosta? Eu vou pagar. E nós vamos comer. É sushi, nós vamos comer sushi. Porque eu nunca vi gostar de sushi igual mulher. Sem remorso. Sem, ai, que eu podia gastar esse dinheiro. Sai, Judas. Esse dinheiro eu podia gastar com outro. Não, gasta com essa mulher. Ela é a única mulher que você tem, meu querido. Irmão, você já viu mulher com fome? Que é uma desgraça. Mulher com fome é briga, é relia, é confusão, é raiva. Alimenta essa mulher, varão. Você já viu mulher com fome? Elas se transformam, irmão. É uma coisa terrível. Se a mulher está brigando, pede um iFood, correndo, a briga acaba. Todas as vezes que tem briga na tua casa é porque tua mulher está com fome. Todas. Anota isso aqui, sabedoria do céu. Tua mulher está com fome, só isso. Dê um sushi para ela, você resolve. Alguém diz assim, fala dele. É verdade. É a maior verdade que você ouviu nessa pregação até agora. Eita glória. Vai desfrutar. E quando você estiver desfrutando, você vai temer a Deus. Você vai falar assim, isso aqui foi porque Deus me deu. Mas e o sábado? Deus vai prover o pão do sábado. Deus vai prover o teu descanso. Você não pode passar a tua vida inteira trabalhando para tentar viver. Está na hora de hoje você entrar debaixo da bênção de Deus. Você precisa da bênção. O que a bênção de Deus faz? A bênção do Senhor enriquece sem dores. Nós não estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de Deus fazer um milagre na sua vida. Nós estamos falando de pessoas que entraram debaixo da bênção de Deus, debaixo do pacto, debaixo da aliança, que tem um compromisso, que vivem para e por Deus. Você está entendendo? Mas tem gente que não consegue. Ela se conforma com vir aqui, receber uma cura, um milagre, e depois ela volta daqui um ano. Não. Está na hora de você ser povo de Deus. Você já viu essa palavra? O povo de Deus.
Nós temos que ser o povo eleito, nação santa, povo adquirido pelo sangue, comprado. Você precisa ter essa identidade a partir de hoje. Você não pode sair daqui simplesmente, eu frequento a igreja, eu vou de vez em quando, Deus me dá uma bênção de vez em quando. Deus não quer mais que você venha aqui pegar a bênção que cai da mesa. Deus não quer te dar mais migalhas. Está na hora de você sentar na mesa como filho e comer o melhor dessa terra, desfrutar da presença de Deus. E preste atenção, o que eu estou falando aqui não interessa quanto dinheiro. Você pode ganhar pouco e desfrutar e comer bem. Você vai ganhar muito e não desfrutar de nada. Se trata de uma revelação que é Deus que te dá o pão do sábado. Às vezes o irmão, pastor, eu não estou conseguindo ir na igreja porque estou trabalhando demais. Pastor, eu não estou conseguindo ir no culto, por quê? Porque é uma tribulação atrás da outra. Será que Deus planejou isso para você? Quando você vir, você que faz Uber, por exemplo, e o horário do culto é um horário que eu podia ganhar muito dinheiro. Você fala, Deus está me dando o pão do sábado. Eu estou no culto, mas Deus está trazendo a provisão de algum lugar. Eu podia estar refazendo. Não. Aprende a desfrutar, a descansar, a repousar. Aleluia. Sabe o que é o pior? Toda vez que você não descansa, isso é lei. O dia que você não descansa, a fatura chega. Mas que você vai ficar de cama, você vai. Alguém sabe o que eu estou falando? Fica aí 1, 2, 3 semanas sem descansar nenhum dia. Então, um dia por semana que você tem que descansar, então é 3 dias de cama depois. Acontecia sempre comigo. E eu ficava lá doente, ficava lá enfermo, ficava lá. Mas que o corpo vai pedir para descansar, vai pedir. Nem que te põe uma febre. Porque eu fiquei doente do nada. Teu corpo precisa descansar. Tua mente precisa descansar. Tua família precisa de você. O que acontece hoje? O homem, ele está tanto atrás do dinheiro que ele esquece de tirar o dia de descanso para passar com a família. Aí quando o menino está adolescente, o menino nem gosta do pai, e o pai fala, eu não sei, pastor, ora pelo meu filho, ele está rebelde, fica trancado o dia inteiro jogando videogame. Ei, por que você não tirou um dia para ser amigo dele? Então antes que isso aconteça, comece agora a ter o dia da tua família. E se você já está perdendo os teus filhos, ainda dá tempo de você recuperar, ainda dá tempo de você trazer eles para perto. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar em pé nessa noite? E vamos dizer obrigado, Jesus. Quem está agradecido a Deus por essa palavra? Deus obrigou Israel a desfrutar de 10% de tudo que eles produziam. Porque Deus sabia que ia ter gente que não ia fazer isso. Ia ter gente muito bonzinha que ia dar tudo para os outros. E Deus falou, não, você vai desfrutar e vai comer. Ia ter gente que nunca ia desfrutar, só ia guardar. Então Deus falou, vou obrigar. Mas hoje não tem mais obrigação. Hoje nós temos a revelação. Jesus é o Senhor do sábado. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele dar descanso para a sua alma. Deixa Ele plantar um jardim para você. Você que está ansioso, você que está temeroso, que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, como comeremos, como beberemos, o que vestiremos. Deixa de ser um frequentador de igreja e comece a ser alguém que pertence à igreja, que é do Senhor Jesus, que tem uma aliança com Ele. Aleluia. Abaixa um pouquinho as luzes, fecha os teus olhos, igreja.
Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, eu vos darei descanso. Entrega agora toda a sua ansiedade. Entrega toda a ansiedade que está no teu coração a Ele. Prabaxi carabassuri amanderecea. 1 Pedro 5,7, eu vou ler. Você só escuta de olhos fechados. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga para Ele: eu estou cansado de ser o Senhor da minha vida. Venha ser o Senhor da minha vida. Estou cansado de lutar com a força do meu braço. Me dê sabedoria, entendimento e alegria.